Abundância, gente, eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de abundância espiritual. Porque existem duas formas de a gente viver a vida. Você pode viver numa abundância espiritual, numa escassez espiritual. Então você pode viver a vida dessas duas formas. E quando a gente fala de abundância, a gente fala desse transbordar. Quando o nosso coração está cheio de gratidão, quando o nosso coração transborda em fé, e fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a gente vai começar iniciando a live de hoje, exercendo essa lei. O fluxo de entrada depende do fluxo de saída. E como que a gente exerce essa lei, gente? A gente exerce essa lei da seguinte forma. Quando a gente entra numa coisa bacana, numa live como essa, que a gente estuda, a gente ora, a gente dobra o joelho, a gente dá o melhor de mim para despertar o melhor de vocês. Então a gente compartilha para o maior número de pessoas. Então vai ali no aviãozinho, Vanessa, Adriana, obrigada Marcos, e vai compartilhando essa live ali no direct para todas as pessoas que estão ali nas suas mensagens, vai enviando assim. Vamos começar por aqui então? Oi Sandra. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, como desenvolver relações saudáveis e mais felizes. E essa live, gente, é uma comunidade. Eu não faço essa live para mim, eu faço essa live para vocês. Eu faço essa live trazendo o melhor de mim para despertar o melhor de vocês. Então, eu gostaria muito que vocês participassem dessa live, que vocês dessem a sua opinião, que vocês fizessem perguntas, que vocês pudessem compartilhar, que pudessem interagir. Gente, eu postei no Story, depois vocês veem ali, o sorteio da live da semana passada, onde duas pessoas ganharam, uma pessoa ganhou a sessão de reiki e outra pessoa, a Fabiana Pachuc, ganhou a sessão de terapia comigo. Essa live hoje vai ficar gravada e se você comentar essa live, compartilhar no seu story, também na próxima semana, 1 hora antes da live, a gente vai estar fazendo o sorteio aqui dos comentários para uma sessão de terapia comigo ou até mesmo um DNA, tá bom? Como desenvolver relacionamentos saudáveis e mais felizes. Oi Maria Elisa, Josiane. Gente, boa noite. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e dizer da importância que é vocês estarem presentes nessa live, né, gente? Às vezes as pessoas falam assim, mas vai fazer uma live para 30 pessoas, 30 pessoas é tão pouco. Imagine 30 pessoas dentro de uma sala ouvindo você falar, ouvindo você ser um canal de transformação. Então eu agradeço a vida de cada um de vocês que está aqui essa noite, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Hoje eu não estava legal à tarde, eu estava com dor de cabeça, enxaqueca. E fazia, gente, tempo que eu não tinha dor de cabeça. E me deu essa tarde, mas graças a Deus eu tô melhor. Não tô 100%, mas o meu compromisso aqui com vocês é estar aqui toda terça-feira, às 7h30 da noite. Até hoje eu fui convidada para um evento mega especial na terça-feira que vem. Eu falei, Fabiola, eu não posso ir, eu tenho um compromisso com todas as pessoas lá no Instagram toda terça-feira. Oi Azir, oi Reinaldo, oi Ângela. Então, gente, como desenvolver relacionamentos saudáveis e mais felizes? Quero a participação de vocês, viu? Então, participa aqui fazendo perguntas, tá bom? Boa noite, agradecida pelas terças, ouvindo palavras que tocam profundamente no coração. Obrigada, Cida, querida. Então, assim, gente, a gente sai todos os dias de casa em busca de nós mesmos. Quando a gente encontra alguém que é parecido conosco, nós gostamos desta pessoa.
quando a gente encontra alguém que é muito diferente da gente, a gente não gosta dessa pessoa. Então nós estamos sempre em busca de nós mesmos. Faz sentido isso para você? Imagina as pessoas que você tem mais proximidade, as pessoas que você tem relações mais intensas e muitas vezes não tem nem laço consanguíneo, né? Muitas vezes é uma pessoa que a tua melhor amiga é uma pessoa que você conheceu em algum lugar e ela se tornou cúmplice, vocês se falam todos os dias. Então nós saímos em busca de nós mesmos. E se a gente pensar, gente, eu vou pôr isso aqui na minha costa, ver se fica mais perto. E se a gente pensar, gente, a única pessoa que você não consegue largar na sua vida, a única pessoa que você não consegue sair de casa sem ela, é você mesmo. Você já experimentou tomar banho sem você, almoçar sem você, jantar sem você? Gente, o Bento tá aqui do meu lado olhando, é a coisa mais linda do mundo. Eu queria mostrar pra vocês, mas se eu virar a câmera aqui vai ser um caos. Ele fica assim, ó, prestando atenção na live. Então assim, gente, a gente não consegue sair de casa sem a nossa companhia. Então, a premissa de um verdadeiro relacionamento inicia-se no bom relacionamento consigo. Então, para que eu tenha um bom relacionamento com o outro, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo. Tudo aquilo que eu não resolvi em mim, eu vou projetar nesse outro. Quando nós nascemos, quando somos crianças, somos pequenos, a gente nasce sem a dualidade da vida, porque a vida é dual, gente. E por ser dual, sempre há dentro de nós um julgamento do que é certo ou errado. Então sempre vai existir a tendência natural humana de julgar o outro se o outro está certo ou errado. Se o outro estiver certo, entre aspas, eu vou gostar desse outro, vou parabenizar o outro com a minha amizade. E se eu sentir que esse outro está errado, de alguma forma, eu vou punir esse outro com a minha não amizade. Então, quando a gente é pequeno, quando somos pequenos, oi Mila, seja bem-vinda, Marisa, Rosa, quando nós somos pequenos, a gente não tem essa dualidade aqui dentro. O bem e o mal, o certo e o errado, o dia e a noite, a gente não tem isso. Uma criança, ela tem o papai e a mamãe, ela tem os amigos, ela tem a igreja, ela tem tudo para dizer para ela assim, isso está errado, isso está certo. No momento que ela não pode ser o impulso dela, que é o impulso natural, porque uma criança ela quer fazer tudo, ela não tem noção do certo e errado. E o papai e a mamãe, eles estão ali com a missão de educar esses filhos na moralidade, nos bons princípios, nos valores. E daí a gente fala para essa criança assim, vou dar o exemplo do Vicente. Vicente, meu sobrinho, não faça isso, meu filho, isso é muito feio. No momento que a gente fala isso para uma criança, seja ela de qualquer idade, a gente está mostrando para ela que aquela atitude que ela teve é uma atitude que não é saudável e que não é benéfica. Então aquela atitude, mesmo que seja uma tendência natural dessa criança, ela vai ficar reprimida. Então no momento da educação, quando nós estamos educando os nossos filhos, a nossa psique, ela se torna dual. Nós somos metade sombra e metade luz. A luz é tudo aquilo que eu preciso ser para ser amado, para ser aceito, para que as pessoas gostem de mim e me aprovem na sociedade. A sombra é tudo aquilo que eu reprimo dentro de mim que não é aceito. Então, mesmo que eu tenha uma tendência, por exemplo, egóica, de egoísmo, que eu não quero repartir um brinquedo, quando a mamãe fala assim, você não pode ser assim, você tem que repartir os brinquedos com o outro, eu na verdade vou repartir, mas aquela era uma tendência natural minha.
Então, quando eu sou o adulto, toda pessoa egoísta vai me irritar. Por quê? Porque o ser egoísta foi reprimido dentro de mim. Então isso significa que tudo aquilo que nós não gostamos no outro, tudo aquilo que nós não suportamos no outro está reprimido na nossa sombra. E muitas vezes esse outro está nos mostrando aquilo que nós não podemos ser e não devemos ser também. Mas por outro lado, tudo aquilo que nós gostamos e admiramos neste outro são nossos verdadeiros potenciais. E o que é um potencial? Um potencial é tudo aquilo que está aqui dentro e que pode aflorar, né? Então, dentro de uma semente, por exemplo, ai gente, tô suando aqui, não dá para ligar o ar porque tá longe. Então, tudo aquilo que eu admiro no outro e que tá aqui como potência, que ainda não despertou, dentro de uma semente eu tenho a potência da folha, da flor e do fruto. Então deu para entender isso, gente? Que tudo aquilo, eu vou repetir, a gente sai de casa em busca de nós mesmos, certo? Nós saímos de casa em busca de nós mesmos. Porque nós procuramos pessoas parecidas conosco. Toda vez que nós gostamos de alguém, essa pessoa está refletindo um valor que está em mim. Então, os outros, as pessoas, elas refletem aquilo que está dentro de nós. Então, o mundo é um espelho que reflete aquilo que está aqui dentro, só que reflete de forma positiva e negativa. Negativa são todas as pessoas que me irritam, que eu não suporto, significa que ela está me mostrando algo que eu preciso trabalhar na minha vida. E positiva, essa pessoa está me mostrando um talento meu, ou um valor meu que dialoga com a alma dela. Então, quando eu amo alguém, quando eu gosto de alguém, eu não gosto da pessoa necessariamente, e sim o que essa pessoa desperta dentro de mim. Por isso que quando terminamos um relacionamento, por isso que quando nós perdemos alguém que amamos, este alguém morre, este alguém vai embora, porque existem diversos tipos de luto, nós sentimos falta daquilo que o outro provocava dentro de nós. E a gente sabe disso, gente, quando estamos apaixonados. Como que é a paixão? Quando estamos apaixonados, a gente tem borboletas na barriga, não é mesmo? O que são essas borboletas? O outro movimenta dentro de nós ocitocina, dopamina, serotonina, hormônios que nos trazem ânimo de vida. E muitas vezes, gente, eu já atendi diversos casos no consultório de pessoas que são viciadas no hormônio da paixão. E o que significa isso? A pessoa se apaixona, ela conhece alguém e de repente a paixão, ela tem uma tendência de durar 3 anos aproximadamente. A natureza entende que em 3 anos uma mulher engravida. Então, no início, nessa paixão, quando estamos apaixonados, a gente vê somente o quê? Quem que sabe aí? A gente somente vê a luz do outro, não é mesmo? Por isso que existe a frase, o ditado, gente. Quem entrou depois, vai lá no aviãozinho, vai enviando essa live para todos no direct ali, para exercer a lei do dar e receber, né? O fluxo de saída, o fluxo de entrada depende do fluxo de saída. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente dá, mais abundante é a nossa vida. E quando eu falo de abundância, eu falo de amor, de prosperidade, de gratidão, de tudo aquilo que a nossa alma transborda. Então vai e compartilha essa live, gente. Porque a gente tem uma tendência de ver o lado ruim da vida. E a minha missão é fazer com que você veja o lado bom da vida. Então, assim, quando estamos apaixonados, a gente vê o lado bom dessa pessoa. Depois de um tempo, quando essa paixão vai se transformando em amor, a gente passa a ver a sombra do outro. E quando a gente vê a sombra do outro, que são os defeitos,
Se mesmo assim a gente não consegue viver sem esse outro, esse amor vai se transformando até se transformar no quinto estágio do amor, que é o amor missionário. A gente inicia com a paixão, depois a gente vai por comprometimento, onde os valores dialogam, onde eu percebo que o outro tem os mesmos valores que os meus, e no final a gente adentra no amor missionário, onde os dois descobrem que os seus dons dialogam e fazem parte de um propósito, que é fazer o mundo melhor. Porque eu já disse aqui milhares de vezes, gente, a gente não tá aqui só para bonito, a gente não tá aqui só para feio, a gente não tá aqui para acordar, comer, pagar conta, dormir. Não é só isso, passear, comprar. A gente está aqui para multiplicar, para fazer um mundo melhor. Então, cada um de vocês que está assistindo aqui, nós estamos em 39 pessoas, cada pessoa que está assistindo aqui tem um talento. E lá na Risoto Terapia, mas depois eu vou trazer isso através de uma mentoria para vocês, logo a gente vai estar aqui apresentando para vocês uma mentoria para mostrar o lado bom da vida. A gente vai estar trazendo para você todas essas etapas de autotransformação, para que a gente consiga realmente viver uma vida mais leve, mais feliz. Né, Andréia? Deixa eu ver quem entrou aqui. Então, assim, gente, se eu tivesse um rabicó, eu amarraria o meu cabelo, mas eu não tenho aqui. Não tem ninguém para me trazer, que eu tô sozinha aqui, eu, Deus e o Bento. Então a gente sai pelo mundo em busca de nós mesmos, encontramos pessoas parecidas conosco e gostamos dessas pessoas, e as pessoas que são muito diferentes de nós nos distanciamos dessa pessoa. E essas pessoas que são muito diferentes de nós, o que elas são na nossa vida? Elas são presentes de Deus para nos mostrar quem realmente somos, para que a gente possa aprender com ela. E com isso, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tenha um amigo, uma amiga, e que esse amigo te irrite profundamente, tá? Te irrite profundamente porque esse amigo é muito minucioso, ele é muito crítico, ele é detalhista, ele fala os detalhes de todas as coisas, aquilo te irrita muito. E ele é extremamente organizado. Daí, de repente, você percebe como é a organização na sua vida, você percebe que você não é organizada. E daí você entende que aquele amigo está perto de você para te ensinar a relação com a organização. Então, para que servem as relações? Qual é a função das relações? Para que nós nos aperfeiçoamos. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Gente, todo sofrimento, ele nasce da imperfeição humana, né? O que é essa imperfeição? O egoísmo, o orgulho. Quando nós nos distanciamos de nós mesmos e quando nós achamos que somos melhores uns que os outros, quando nós achamos que sempre temos a palavra, sempre temos a razão. E a gente sofre. Por que a gente sofre? A gente sofre porque nós não aceitamos. Então todo sofrimento vem da não aceitação. E essa não aceitação, ela tem como base uma expectativa. Então eu tenho uma expectativa em relação ao comportamento do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, do meu marido, da esposa, da tia, do tio. Quando esse alguém não nos entrega aquilo que nós esperamos dele ou dela, nós sofremos com isso. Mas, gente, o que a gente precisa entender, e isso é muito importante, isso é crucial para que nós possamos desenvolver relacionamentos saudáveis e mais felizes. Não criar expectativas em relação ao outro, porque o outro, gente, ele só nos dá aquilo que ele sabe dar, aquilo que está dentro dele. Então o outro, ele não vai nos dar aquilo que ele não sabe. Então se eu já sei que o outro é assim,
Por que eu vou esperar dele uma reação que ele não pode dar? E quando eu entendo isso, eu me dispo, né? Eu tiro de mim as expectativas em relação a esse outro e eu relaxo e eu passo a olhar para dentro e não ficar na espera que o outro me entregue aquilo que ele não pode dar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é não criar expectativas em relação ao outro. E lembrando que a premissa de um bom relacionamento inicia com um relacionamento consigo mesmo. E, gente, eu vou falar algo aqui que vocês podem achar assustador agora. Mas isso é importante e isso vem de uma análise empírica de consultório de mais de 5.000 atendimentos. Gente, eu já atendi muita gente e cada pessoa é única, né? Não tem ninguém igual ao outro. Mas existem comportamentos similares que se repetem. E a PNL, a Programação Neurolinguística, estuda isso, né? Nós só somos traídos... Gente, eu não tô generalizando, tá? Isso é uma estatística. Nós somos traídos quando nós nos traímos individualmente. Porque o outro só nos dá o valor que é percebido energeticamente na troca da relação. E as relações se retroalimentam. E logo a gente vai falar de relação abusiva, relação tóxica, ciúmes, codependência. Então as relações se retroalimentam. Eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona esse retroalimentar das relações. Imagina, bem que eu podia ter aqui um fio, né? Imagina que isso aqui é um cabo de guerra, tá? Isso aqui é um fio, um cabo de guerra. Desse lado aqui eu tenho uma pessoa, a pessoa A, e desse lado aqui eu tenho a pessoa B, tá? Quando a pessoa A, vamos dar um nome aqui, Joana e Miguel, tá? A Joana conhece o Miguel tá aqui, a Joana tá aqui. A Joana, ela deixa de viver a vida dela e vive a vida em função do Miguel, porque ela está apaixonada. E a paixão, ela é exclusivista, tá, gente? Quando a gente está apaixonado, a gente só vê o outro na nossa vida. Por isso que a paixão, ela tem a durabilidade de 3 anos aproximadamente, porque o corpo ele não consegue manter a paixão por mais tempo, porque além dela gerar dopamina, ocitocina, ela também gera hormônios estressores. Quando estamos apaixonados, nós ficamos ansiosos. Quem já se apaixonou aí, levanta a mão, fala eu. Quando a gente se apaixona, a gente não emagrece até, deixa de comer? Isso mesmo, Adri, sabe as palavras. Gente, quando a gente se apaixona, a gente não deixa de comer? Um pouco? Perde o sono, não come mais, porque a paixão exclusivista a gente só pensa no outro e a gente não consegue viver sem esse outro, porque esse outro movimenta dentro de nós sensações positivas. Então, quando eu gosto do outro, eu não gosto efetivamente do outro, mas sim daquilo que o outro proporciona dentro de mim. Voltando para o nosso cabo de guerra, imagine que isso aqui seja um cabo de guerra. Aqui eu tenho, já não lembro mais o nome que eu falei, gente. Foi Joana, né? Aqui eu tenho Miguel e aqui a Joana, tá? A Joana se apaixona pelo Miguel e ela deixa de viver a vida dela e passa a viver a vida do Miguel. Então toda vez essa relação entre Miguel e Joana, a Joana deixa de fazer as coisas que ela gosta, que ela ama, e ela tá sempre disponível para o Miguel. Quando ela faz isso, ela faz um movimento de fazer com que esse cabo de guerra, Joana e Miguel, isso mesmo, esse cabo de guerra vá para o lado aqui do Miguel. Então, ela se distancia dela e vai para o lado do Miguel e o cabo fica para o lado do Miguel. Quando o cabo vai para o lado do Miguel, o Miguel se distancia da Joana. Por quê? Porque a Joana deixou de ser ela para agradar o Miguel o tempo todo.
Por que depois a gente fala assim, mas não era esse homem que eu me apaixonei, não era essa mulher que eu me apaixonei. Na verdade, a pessoa continua a mesma. É que você que não via isso porque você estava apaixonado e você estava apaixonada. E a paixão, ela só vê a luz, ela não vê a sombra, ela não vê os defeitos. Então, quando essa Joana, aí o Miguel vai se distanciando, porque a Joana sempre tá dando o melhor dela. Só que esse Miguel, ele fica sufocado com tanta disponibilidade e ele se distancia. Para que a relação fique equilibrada, ela precisa se retroalimentar no dar e receber. A Joana, ela dá algo e o Miguel dá algo para a Joana. Então as relações, elas precisam se complementar. Quando um só dá e o outro só recebe, esse que só recebe, ele se sente culpado inconscientemente de não poder estar retribuindo e ele se distancia naturalmente. E ele ou ela, vice-versa, tá, gente? Vai em busca de alguém que possa suprir essa demanda interna de necessidade. Então é importante, gente, ficou claro isso para vocês ou é muito difícil isso? Me dá o feedback aqui. Então é importante que essa relação do dar e receber seja uma relação equivalente, uma relação equilibrada. Então assim, gente, quando nós temos essa dependência do outro, quando eu não consigo viver sem esse outro, quando eu não tenho uma vida própria, quando eu não tenho uma vida e quando eu tenho que o tempo todo, gente, ter que ficar olhando esse Instagram do outro, tá? Olhando o Instagram para ver se essa pessoa tá online, se essa pessoa não tá. Eu tenho que pesquisar todas as redes sociais. Eu estou vivendo uma relação de codependência, porque eu não tenho uma vida própria. Então eu preciso entender que a minha relação com o outro depende da relação comigo mesma, comigo mesmo. Então o que você ama fazer? O que você gosta de fazer? Você precisa iniciar esse relacionamento sério com você mesmo. E quando nós temos esse excesso de ciúmes, né? O ciúme sempre é a sensação que eu posso ser substituída ou substituído a todo instante. Só que o complicado do ciúme é que o nosso corpo, ele não sabe a diferença entre o pensar e o viver. Então, gente, se a gente pensa, por exemplo, que o nosso namorado, ele está conversando com outra pessoa ou vice-versa, né? O nosso corpo, ele não sabe a diferença entre esse pensar, ele não sabe que eu estou pensando. Para o corpo, eu já estou sendo traída. Só que a gente não tem certeza das coisas, né, gente? A gente vive na incerteza. Então, para que a gente viva uma vida mais saudável e mais feliz, a gente precisa sair desse ambiente mental das possibilidades que não existem, sabe? Então assim, se você ficar nessa demanda mental, os pensamentos são negativos por natureza, né? Se você é ciumenta, se você é ciumento, se você ficar assim, será? Com quem que ele tá conversando? O que que ele tá fazendo? Isso vai virar uma neura. E o que que é uma neura, né? O corpo aprende por repetição. Se eu ficar com ciúme hoje, amanhã, depois da manhã, de repente o ciúme se torna um vício mental. Então eu preciso cuidar disso. Fica uma relação doentia se não criarmos uma terceira via. O que você está falando com terceira via, Mário Sérgio, para que eu entenda? Adri, você acha que tem que estar na mesma medida? Sim, Andréia. A relação precisa estar na mesma medida.
Porque senão o outro repele, Andréia. O outro repele. A gente precisa entender, gente, que no tempo das cavernas, o homem saía para caçar e a mulher ficava dentro da caverna escolhendo sementinhas. Hoje em dia as coisas estão diferentes. Tem mulher que sai para caçar e o homem fica na caverna escolhendo sementinhas. E quando eu falo isso, é daquele homem que fica em casa, cuidando da família, limpando, porque a gente tem aí psiques distintas, né? A gente tem homens que têm psique feminina, que ele se torna aquele homem acolhedor, aquele homem que cuida da casa, aquele homem que é mãe, né? E a gente tem mulheres com psique masculina, que são mulheres que são provedoras, que quando a gente fala em ir para caça, significa a mulher que vai para o trabalho, que faz as coisas acontecerem. Mas esse homem, por natureza, ele é provedor, independente se a psique dele é masculina ou feminina, ele é provedor. Tá? E se ele é provedor, ele precisa sentir-se provedor. Se esse homem não se sentir provedor, mesmo que ele esteja em casa, cuidando da casa, que os papéis estejam ao contrário, não tem problema isso. Mas essa mulher, esse homem, ele precisa sentir-se necessário e útil. Por quê? Porque senão a mulher acaba podando este homem psicologicamente e esse homem perde a ereção. Porque quando um homem é provedor, quando o homem provém, quando ele é necessário, quando ele é útil, a mulher desperta nele o senso de herói que tem em todo homem. Se o homem não tiver esse senso de herói despertado, esse homem deprime, gente. Então, muitos dos homens que eu atendo no consultório que estão deprimindo é porque dentro deles foi se apagando o senso de herói. Então, se você é mulher e tem do seu lado um homem com psique feminina, que é aquele homem que te ajuda em tudo, que te ajuda na cozinha, que te acolhe, que te escuta, que te ouve, que te apoia, né? Ele também é provedor. Então, de que forma que você vai resgatar o herói deste homem? Pedindo ajuda para ele. Você precisa pedir ajuda para ele. Porque se você sentir-se, né, que só você se basta, energeticamente esse homem vai sentir que ele é desnecessário na tua vida. Por que você precisa de um homem na tua vida se você se basta? Então, nessa relação conjugal entre homem e mulher, os dois precisam sentir-se importantes e necessários. E a mulher precisa resgatar nesse homem o senso de herói. E a mulher também precisa ser notada, elogiada, porque senão ela vai perdendo os motivos de acordar. Quais são os motivos pelos quais nós acordamos todos os dias? Sem motivos nós deprimimos. Então é importante que esse homem elogie a sua esposa e veja nela as qualidades. Isso é tão importante. E a gente tem um exercício, gente, no consultório, que é um exercício bem bacana que eu passo para as pessoas fazerem em casa, que é você falar 5 qualidades que a sua esposa tem. 5 coisas boas que você vê no relacionamento. Você pode falar 5 coisas que vocês têm em comum. Você pode nutrir esse diálogo no dia a dia, conversando esses assuntos que agregam o relacionamento de vocês. E falando da parte sexual, que eu atendo muitas mulheres e homens no consultório, mais mulheres. Os homens é mais difícil perder a libido, tá, gente? Eu atendo muitas mulheres que perdem a libido, que não têm mais libido. Gente, o sexo, a relação sexual, ela precisa ser mantida, porque ela é hormônio.
Quando você está numa relação, num casamento, e que vocês não têm relações sexuais, hoje, amanhã, depois da manhã, passa 7, 14, 20 dias e vocês não têm relações sexuais, porque toda vez que nós temos relações sexuais, nós secretamos na nossa corrente sanguínea os hormônios gerados daquela relação, e o nosso corpo é neuroquímico, nós aprendemos por repetição. Então, se você não está tendo relações, você não vai estar secretando esses hormônios e de repente você vai se sentir sem vontade, sem libido. Como o corpo não sabe a diferença entre o pensar e o viver, só o fato de você pensar em sexo, em relação sexual, isso já vai dar uma animada a você, mulher que não tem ânimo, não tem libido. Então, é importante para que você movimente essa libido internamente. E energia sexual, gente, é a energia mais importante que existe no universo. E quando eu falo de energia sexual, eu não estou falando só de sexo. Eu estou falando de cocriação. Para que essa luz esteja aqui e ilumine a gente tem ali um polo masculino e um feminino. Então, para que eu possa ser luz, para que eu possa transbordar em luz, eu preciso acolher internamente o meu polo masculino e o meu feminino, que é representado pelo papai e pela mamãe. Se eu não acolher internamente pai e mãe, eu nunca vou conseguir ser luz neste mundo. E isso vai fazer parte da nossa mentoria, que logo eu vou estar trazendo aqui para vocês, que serão encontros semanais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Simone, 5 coisas em comum, 5 qualidades. 5 coisas em comum, 5 qualidades. Tem mais uns 5 que eu falei, né, gente, que eu não lembro. Alguém lembra aqui? Gente, é que quando eu faço a live, eu não penso para fazer a live. Eu não fico aqui, meu Deus, o que eu vou falar? Eu só sou canal, gente. Eu só sou canal. Então eu tô aqui, eu sou canal do Espírito Santo para que Deus fale através de mim. Então eu não lembro, eu lembro que foi mais uma coisa, Simone, que eu falei. 5 coisas em comum, 5 qualidades, e eu não lembro, quem lembra fala aqui. Então, gente, depois eu lembro e te mando no WhatsApp, tá, Simone? Depois vem, assim. 5 defeitos... Ô Mário Sérgio, se a gente for ficar apontando os defeitos do outro, você acha que isso vai melhorar a relação? Não vai, né? Então, assim, não é bom a gente ficar apontando os defeitos um do outro, né? Isso não é bom não, tá bom? Até porque os defeitos que a gente vê no outro, eles podem nos ensinar muitas coisas, né? Então, recapitulando a live, gente, nós saímos pelo mundo em busca de nós mesmos. Sempre que encontramos alguém que a gente gosta, é porque esse alguém mostra uma virtude e um valor que tem aqui dentro de nós. Toda vez que nós encontramos alguém que nós não gostamos, é porque esse alguém não dialoga com os nossos valores ou está mostrando algo que a gente precisa trabalhar aqui dentro. E de que forma a gente percebe isso? Anotando no papel o que verdadeiramente no outro te irrita. Ah, me irrita que o outro é muito metódico. Como é minuciosidade na minha vida? Como eu sou nos detalhes? Eu sou organizada, eu sou pontual. Como é isso na minha vida? Né? E a única pessoa que a gente não consegue sair de casa sem ela somos nós mesmos. Então a premissa de um bom relacionamento é o bom relacionamento que você deve ter consigo mesma. E quando você se olha no espelho, gente, Simone, Marco, Fábio, Mário Sérgio, Eliane, Ana Lígia, do Brechó, Jefferson, Bela Germânica, Rafael Canto, Confiança Relojaria, Roseli, Josi, todas as pessoas que estão online aqui. Quando a gente se olha no espelho, né? O que você vê realmente? Quais são as historinhas que você conta sobre você mesmo?
Porque assim, gente, se você não consegue se ver um homem de valor e uma mulher de valor, como que você quer que o outro veja isso em você? Então, quer conquistar alguém, você ama alguém e essa pessoa de repente não te dá bola, essa pessoa não te vê. O outro só não nos vê quando nós não nos vemos. Então, quando você se vê invisível, quando você não se gosta, quando você não se ama, o outro também não te vê. Então você precisa iniciar um processo de auto-amor, de autoestima, escutar a tua alma, né? O que você ama fazer, o que você gosta. A gente está sempre olhando para fora, a gente está sempre com essa necessidade de estar ouvindo mil coisas, rádio, TV, porque nós temos dificuldades de lidar com nós mesmos. Por isso que é tão difícil a gente ficar em silêncio, porque quando ficamos em silêncio, nós estamos diante de nós mesmos. E por que essa dificuldade? Porque essa dificuldade de lidar com a solidão. Se você for a sua melhor companhia, você será a melhor companhia para o outro. Então a pergunta é, você se convidaria para sair? Você se convidaria para jantar? Você é a sua melhor companhia? Se uma das respostas for não, você precisa fazer um processo de autoconhecimento. Se eu não me acho suficiente para o mundo, para as pessoas, se eu me acuso o tempo todo, se eu acho que todo mundo está errado, que o mundo está errado, que ninguém me ama, aquilo que eu estou vendo fora é um reflexo da minha relação comigo mesma. Então, primeiro eu preciso me amar. Primeiro eu preciso confiar em mim para que eu consiga confiar no outro, gente. Se nós não confiamos em nós mesmos, a gente não vai conseguir uma relação de confiança com o outro. E quando a gente conhece alguém, nós não podemos nos trair, porque senão nós acabamos sendo traídos e traídas. Porque daí eu deixo de ser quem eu sou para que eu possa agradar o outro, mas eu não estou sendo autêntica. Eu não estou sendo autêntico, porque se o outro está comigo, ele vai gostar da Adriana do jeito que a Adriana é. E é isso que é o legal, gente, porque cada um de nós temos a nossa singularidade. Se eu tenho que pisar em ovos para estar com o outro, se eu não posso ser quem eu sou, que relação que é essa? Então eu preciso transbordar, ser quem eu sou. Se o outro gostar e dialogar com os meus valores, eu estarei construindo com esse outro uma relação verdadeira, uma relação de confiança. Caso contrário, não é esse outro que deve estar do teu lado, você está com a pessoa errada. E às vezes nós aceitamos coisas porque somos carentes. Aí a gente fica aceitando migalhas de amor porque somos carentes. Você precisa ser a sua melhor companhia para poder ser a melhor companhia para o outro. Gente, vamos para as perguntas aqui agora. Pode ir trazendo as perguntas, por favor, interaja nessa live. Gente, é a segunda vez que eu enchi, tá? 2 litros. Vamos ver as perguntas aqui. Lembrando que essa live aqui vai ficar gravada e que se você comentar essa live, você vai participar do sorteio de uma sessão terapêutica comigo, tá? Lembrando que os sorteios da semana passada já estão no nosso story. Vamos ver as perguntas aqui. Mário Sérgio, Jesus pregava... Eliane, muitas pessoas são diferentes quando estão com seus parceiros porque não são eles mesmos, ok? Estética Iberli. Por isso que sempre estou com a TV ou rádio ligado. Ah, essas são as últimas, né? Vamos ver mais pra cima aqui. Ai, gente, não tá rodando?
Qual é a outra pergunta? É necessário isto ser minha companhia? Qual o exercício diário que você indica? Qual a melhor maneira de manter a energia sexual sempre ativa? É Marcos que perguntou, né? Marcos, energia sexual é energia criadora, né? É a energia da criação, né? Como eu falei, para que essa luz acenda, eu tenho nessa luz um fio negativo e um positivo, né? Um polo negativo e um positivo. Então a energia sexual é a energia criadora. Quando eu falo de criação, né, dentro da palavra bíblica, né, vós sois a imagem e semelhança de Deus, um dos atributos de Deus é que ele é criador. Quanto mais eu me sinto uma co-criadora, quanto mais eu me sinto alguém que tem talentos e que os meus talentos são necessários no mundo e que não são necessários, mas que contribuem para que o mundo melhore, mais energia sexual eu vou ter. Então, para que essa energia sexual fique sempre ativa, você não pode se distanciar de você, daquilo que verdadeiramente você é. Primeiro você precisa descobrir qual é o teu verdadeiro talento, como esse talento dialoga com as necessidades do mundo para que o mundo fique melhor a partir da tua presença. Segunda coisa, você precisa se sentir útil, você precisa se sentir provedor, você precisa detectar quais são os motivos pelos quais você acorda todas as manhãs e dentro de um casamento, dentro de uma relação conjugal, o fato de você pensar no sexo efetivamente vai nutrir essa relação sexual também. Porque toda vez que a gente pensa, de certa forma o corpo reage, porque o corpo não sabe que eu estou pensando. Se você pensar, por exemplo, que você está tendo uma relação sexual com a sua esposa, no seu corpo você já vai ter as reações fisiológicas através daquele pensamento, porque o corpo não entende que você está pensando. Então isso funciona tanto para o homem quanto para a mulher. Aquilo que a gente foca expande. Então, se eu quero manter uma relação sexual ativa com a minha esposa, com meu marido, eu preciso pensar nisso também diariamente, isso também ser prioridade na minha vida. Porque a gente, quando casa, acaba colocando prioridades em tudo e deixa essa parte de lado. Isso também precisa ser uma prioridade, porque tudo que a gente foca expande, tá, Marcos? E tem algumas coisas que podem ser trabalhadas dentro da relação que auxiliam nesse processo. A gente pode trabalhar cromoterapia, tá? Então tenha no quarto um abajur. A luz vermelha é a única luz que não interfere na produção de melatonina durante o processo do sono e ela também auxilia num clima erótico, sexual. Então é importante que tenha um abajur no seu quarto de luz vermelha. A mulher, ela pode fazer escalda-pés com hibisco na cor vermelha, porque a cor vermelha é a cor do chakra sexual, então é importante trabalhar isso também, tá bom? Depende da idade da mulher, gente, a gente precisa ver os hormônios, né? Não sou especialista nisso, mas a gente sabe que há uma queda hormonal após os 30 anos, 35 anos, então a mulher precisa ver como estão os seus hormônios e a gente tem aí vários medicamentos naturais, né? Fitoterápicos, a gente tem aí a maca peruana que pode ser tomada, que é um estímulo natural, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. E quando você faz exercícios físicos, isso também estimula a produção de hormônios pré-sexuais. Então é importante que você movimente o corpo, que você faça academia, que você caminhe, que você corra submirante, ou você faça os exercícios em casa. Então tem várias coisas aí que você pode fazer, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Como fazer esse autoconhecimento para entender melhor a si mesmo? Meu Deus, Liliana, isso dá mais uma live. Eu tô quase sem voz aqui. Mas assim, Liliana,
a gente tem que saber quem nós somos, né? Quem é a Liliana? Porque muitas vezes a gente tem comportamentos que não são nossos, mas sim comportamentos para agradar o mundo, a sociedade, todos que estão ao nosso redor. Então tem que ver aquilo que é teu verdadeiramente, aquilo que faz parte do teu self, de quem é a Liliana, ou aquilo que você faz para ser amada, para ser aceita. A gente começa por aí, né? Precisa realmente buscar estudar autoconhecimento. A gente tem hoje aí, gente, eu tenho o meu canal do YouTube que tem mais de 100 vídeos a respeito de autoconhecimento. Então, de que forma você pode começar, Liliana? Assistindo os vídeos lá do YouTube, Adriana E. Schmidt. Você pode começar lá, você pode ler um livro. Tem um livro que se chama Praticando Agora, que eu tô com ele aqui na frente. Praticando Agora, tem O Céu e o Inferno, Terapia na Prática, que é um livro de autoconhecimento. Dá para começar por aí. Ou fazer um processo terapêutico, né? Fazer uma vez por mês uma terapia. Isso vai te ajudar bastante, tá? A gente vai estar formando, eu estou escrevendo uma mentoria e você pode participar dessa mentoria. Eu vou estar trazendo aqui para vocês quando nós vamos iniciar, vai ser um encontro semanal, onde a gente vai estar trabalhando o autoconhecimento, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês todos os tópicos dessa mentoria, onde a gente vai trabalhar autotransformação, como viver uma vida mais feliz, mais leve, através do autoconhecimento, tá bom? Mário Sérgio, sexo sem criatividade vira rotina. Mário, depende, cada ser humano, cada pessoa funciona de uma forma diferente. Eu estava falando essa semana para uma professora, eu disse, na escola, nós temos a necessidade de padronizar achar que as crianças devem agir da mesma forma e cada criança aprende de uma forma diferente, assim como cada pessoa tem uma relação com a sexualidade de forma diferente. Às vezes uma pessoa ela gosta de um tipo de sexo e outra não, então dentro da relação sexual tudo precisa ser conversado, tá, Mário Sérgio? Tudo precisa ser acordado e conversado para que isso não fira, para que isso não agrida os valores de cada um, né? Então cada pessoa funciona de forma diferente. Então a rotina vem quando nós não somos autênticos, né? Quando a gente tem autenticidade, quando a gente faz aquilo que verdadeiramente ama, quando a gente faz aquilo com prazer, com amor, nada vira rotina, né? Por isso que nós precisamos ser nós mesmos, ser autênticos. Senão, gente, você vai viver uma relação, você vai ficar um tempo com a pessoa, depois você vai ter vontade de fugir, de sumir, porque você deixou de ser quem você era e você vai em resgate de si mesmo. Então você vai perder a sua identidade e depois vai em busca dela mesma. A culpa é do outro? Não. A culpa sempre é de nós mesmos, tá? Então tem um livro para quem quer entender mais de relacionamento do Padre Fábio de Mello, que é Quem Me Roubou de Mim, o Sequestro da Subjetividade. Está lá no canal, tá lá no YouTube em audiobook, tá, gente? E tem ele físico também. Como deixar o outro, Sandra agora. Como deixar o outro se sentir provedor quando você é e foi a vida inteira obrigada a ser autossuficiente? Ô Sandra, a autossuficiência sempre é uma necessidade do nosso ego. O ego é o que a gente precisa ser para ser amado, ser reconhecido, ser aceito. Então, as relações se retroalimentam. Então, sempre numa relação onde você foi obrigada a ser autossuficiente, né? É numa relação, né? Como deixar o outro se sentir provedor quando você é e foi a vida inteira obrigado a ser autossuficiente? Talvez, Sandra, você precisa aprender a ser cuidada.
Isso vem muito, sabe, gente, da nossa relação que nós tivemos em casa com papai e mamãe, tá? Então as mulheres precisam aprender a ser menininhas, a ser cuidada. Às vezes uma mulher que é provedora, ela não sabe ser cuidada. E o homem pensa, meu Deus, o que eu vou fazer por essa mulher? Ela não precisa de mim. Então se permita ser cuidada. Permita que o outro cuide, que o outro faça alguma coisa por você. Amor, você pode fazer isso pra mim? Você pode me ajudar em tal coisa? Isso é importante na relação, tá? Então permita ser cuidada. Acho que eu respondi todas as perguntas, né, gente? Então, Iberli, quando a gente tem essa necessidade de estar com esse barulho o tempo todo, né? Ela disse, por isso que sempre estou com a TV e o rádio ligado, é porque a gente tem dificuldade de lidar conosco mesmo. Gente, quem assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Tem uma parte do filme onde a atriz principal, ela vai pra Índia, né? E lá ela quer trabalhar num local e dizem pra ela que ela precisa ficar 7 dias sem falar nada. Então ela recebe um crachá aqui que ela precisa ficar muda durante 7 dias. Então uma das formas, isso está no livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de a gente se conectar com a nossa potencialidade pura, que tem relação com a energia sexual, tá, gente? A pergunta acima ali. Nossa potencialidade pura é quem verdadeiramente somos e aquilo que podemos nos tornar a partir da nossa essência, tá? Então, uma das formas é o silêncio, praticar o silêncio. E de que forma a gente pratica o silêncio? Quando nós nos distanciamos de tudo, rádio, TV, comunicações, e a gente fica conosco mesmo. Todos os dias à noite, aqui em casa, eu deito, fecho os olhos, coloco uma música de uma frequência bem alta e pratico o silêncio. Entro em conexão, São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, e inicio um processo de autocura. Todos nós temos um médico interno, um curador interno, e a gente precisa acessá-lo diariamente nas nossas conexões. A gente toma banho todo dia, come todo dia, faz várias coisas todos os dias, mas esquece que somos seres espirituais e que precisamos nutrir essa nossa conexão com o divino através de uma prática diária, gente. Essa prática precisa ser diária, assim como nós fazemos todas as nossas coisas da nossa vida. É tão bom a gente ser a gente mesma em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ai, que lindo, Eliane, é isso mesmo. E isso nos traz autenticidade. Esses dias uma pessoa disse assim, eu gosto tanto do teu jeito de ser. Daí eu falei, sabe por que você gosta? Porque eu não faço de conta, eu sou quem eu sou. Então eu chego, vou falando, isso é meu jeito de ser. Cada um tem o seu, gente. Então não tenha vergonha de ser quem você é. Você é a sua melhor versão. Então transborde de alto amor por você mesma, por você mesmo, né? Gente, essa live vai ficar gravada aqui, então você pode comentar, você pode compartilhar no seu story, que na próxima semana, 1 hora antes da próxima live, a gente vai estar sorteando uma sessão terapêutica aqui comigo, ou até um DNA, tá bom? Então agora, se você gostou dessa live, se essa live fez sentido pra você, eu vou te pedir um favor. Faça um print aqui da tela, ó. Faz um print da tela. Vou até fazer uma pose aqui, ó. Faz um print da tela e marca no seu story. @AdrianaEschmidt. Compartilha. Eu vi que você compartilhou, Roseli. Eu vi.
E agora me fala o que você achou da live aqui. Então, gente, vocês querem fazer uma interiorização de auto-amor? A gente vai fazer aqui uma interiorização de 3 minutinhos. Pode ser bem rapidinho? Deixa eu pôr aqui uma musiquinha para fazer isso, tá? Gente, desculpa que a música foi errada, foi do Ben Harper. Ai, ai, ai. Só eu com o Ben Harper aqui em casa. Vamos lá, gente, fazer uma interiorização bem rapidinho para que a gente possa transbordar em alto amor. Então fecha os teus olhos onde quer que você esteja. Respira profundamente. Isso. Perceba como está o seu corpo, como está a sua respiração. Isso. Agora, imagine-se diante de um espelho. Imagina que tem um espelho bem grande na sua frente agora. Isso. Vai lá e se olha nesse espelho. Se você quiser, você pode ir até um espelho agora, ou você pode se olhar num espelho mentalmente, tá? Você pode fazer o exercício se olhando no espelho de fato, ou você pode imaginar que você está diante de um espelho. Então imagine que você está diante de um espelho e olhe no fundo dos teus olhos e diga para você: você é a pessoa mais importante da minha vida. Mesmo que eu queira, eu não consigo sair de casa sem você. Você me acompanha em todos os dias da minha vida, desde o momento que eu nasci. Eu tomo banho com você todos os dias, eu janto com você, eu estou sempre ao teu lado. Sempre. Você é o grande amor da minha vida. Então, neste momento, eu quero iniciar um relacionamento sério com você. Então, por isso, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te deixei de lado, que eu não te dei atenção e que eu não te coloquei como prioridade na minha vida. Todas as vezes ali que eu fiquei aguentando, com vontade de ir no banheiro e não fui porque eu estava trabalhando. Todas as vezes que eu estava com sono e fiquei ali rodando o Instagram e não respeitei o meu corpo. Hoje eu inicio um relacionamento sério comigo, consigo, me ouvindo, ouvindo o meu corpo, a minha alma, a minha mente. Então eu te peço perdão por todas as vezes que eu não te ouvi olhando em seus olhos. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu esqueci de você. E neste momento, vai se conectando consigo, lembrando, falando para você, toda vez que você errou tentando acertar. E só por isso, você precisa se perdoar. Só por isso você precisa se perdoar. Então eu te perdoo por tudo que precisa ser perdoado. Eu te peço perdão por tudo que precisa ser perdoado para que tu sejas feliz. E eu também. E neste momento você se abraça mentalmente. Respira. Percebendo que no teu corpo existe uma sabedoria infinita que rege todos os teus órgãos, os teus batimentos cardíacos, e que você precisa prestar reverência a esse ser divino que é dentro de você. Agora fale para você mesma: eu te amo.
Você é o grande amor da minha vida. E eu prometo que a partir de hoje, eu declaro que eu vou te ouvir todos os dias e não vou deixar que ninguém roube a tua paz. Não vou deixar que ninguém te diminua. Só você sabe quem você é. Só você sabe a força que você tem dentro de você. Então se abraça mentalmente, se acolha e vá voltando lentamente para o aqui e agora. E vai contando aqui pra gente como foi essa interiorização, como foi a live de hoje. Eu vou lendo aqui os comentários, tá? Essa sua fala é pra mim, preciso me perdoar, faço o melhor de mim sempre, mas você sabe, doutora, que me culpo por tudo, você sabe do que estou falando. Ô, gente, quando a gente se culpa, significa que a gente acharia que poderia fazer de outra forma, né, Roseli? A gente só faz aquilo que sabe fazer, Roseli. Se você soubesse fazer de outra forma, você faria. Só por isso você não deve se culpar. Se você soubesse ser uma mãe diferente, você seria. Se você soubesse ser uma esposa diferente, você seria. Se você soubesse ser uma profissional diferente, você seria. Só por isso você não deve se culpar, Roseli. Você só faz aquilo que você pode, meu amor. Se você soubesse ser diferente, você não seria? Então tá tudo certo. Então o sofrimento vem da não aceitação. Você não está se aceitando do jeito que você é. Então o processo é: eu me aceito do jeito que eu sou e vou dar o melhor de mim com as ferramentas que eu tenho. E se eu ainda não tenho, eu vou procurar ajuda. Mas eu vou dar o melhor de mim com aquilo que eu tenho. Só isso já vai te trazer paz. Então precisa se autoaceitar. Eu tenho dificuldade com flexibilidade. Eu vou até onde eu posso, gente. Eu tô falando flexibilidade corporal. Eu vou até onde eu posso, mas todos os dias eu tô treinando para cada vez ficar mais flexível. Eu tô procurando ajuda com quem entende. Então é assim. Agora eu vou ficar, ai meu Deus, eu não consigo pôr a mão no pé. Ai meu Deus, que horror, como eu sou dura, como é isso? Não, eu me aceito do jeito que eu sou, eu dou o melhor de mim e eu procuro ajuda para cada dia melhorar. É o que eu posso fazer e isso me traz paz. E é assim que você deve fazer, Roseli. Vamos ver aqui. Agora mesmo estou, me perdoar e me olhar no espelho é um exercício que preciso diariamente e vou fazer. Perfeito, Luliana. Cida, Adri, me senti andando num túnel que passava um trem. O túnel ele sempre representa, Cida, um lugar estreito, né? Um túnel realmente ele é um lugar estreito e escuro. Talvez o momento que você esteja passando na sua vida é um momento que a gente chama, a psicologia chama dos pantanais da alma, a escuridão. E só uma pergunta, amor, você tá assistindo a live aqui? Eu não te vi, não sei se no início eu fui mandar o direct. Danilo, você tá aqui na live, amor? Dá um oi aqui. Tô sentindo tua falta aqui. Ari, preciso fazer mais vezes esse exercício do espelho, me perdoar e me aceitar. Obrigada, Adri, por mostrar o caminho. Obrigada, Ari, querida. Deixa eu ver o que mais aqui. Live muito boa e libertadora. Essa sua fala é pra mim. Eu já li, preciso me perdoar. Eliane, Adriana, ótima profissional, um anjo de pessoa. Roseli, Adri, você é incrível, profissional 10 como sempre. Te falo que você é um anjo na vida de quem precisa, assim como eu e minha filha. Gratidão. Você é um profissional incrível, eu amei. Muito obrigada, compartilhei, live maravilhosa. Amor, você tá aí? Poxa, eu não te vi, amor.
Você viu, gente? Já senti falta aqui. Roseli, que lindos, doutora Adri, Deus abençoe vocês. E ele tá abençoando muito, 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 todos os dias. Gente, muito obrigada. Então, na próxima semana, 8h30 da noite, estarei aqui esperando por vocês, trazendo muito autoconhecimento, e as lives sempre são transformadoras. Me manda no direct, gente. Faz o seguinte, vai no teu story e fala assim: Adri, fala sobre, daí põe o tema, tá? Em uma live, e me marca, tá? Os temas que vocês querem que eu fale, posta no teu Instagram, no story. Adri, fala de tal coisa nas suas lives, @AdrianaEschmidt. Eu prometo que eu vou falar de tudo, vou estar compilando e falando de tudo aqui que vocês estão me pedindo, tá? Marcos Valigura, todo dia olho pelo menos 5 minutos no espelho e me concentro na frase: sou infinitas possibilidades, nem o céu é meu limite. Que bonito, Marcos. Gente, amanhã quando você acordar, você vai dizer para você: tudo que eu preciso vem ao meu encontro com amor, glória e luz. Tudo que eu preciso vem ao meu encontro com sabedoria, amor e luz. Fique esperto, ligado em todos os sinais que a vida te trouxer. Às vezes a gente não aceita as coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente não entende que não é aquilo que eu quero, e sim aquilo que eu preciso para evoluir. Toda não aceitação nos traz sofrimento. Aceitar aquilo que a vida nos traz, confiar na vida, faz parte de um processo evolutivo de consciência. Então começa a ter gratidão em tudo que não está bom na sua vida. Relaxa, respira profundamente, viva o agora, porque toda vez que nós nos distanciamos do agora, nós nos distanciamos de Deus. Deus se faz presente no agora e no estado de presença. Então viva a sua presença em todos os momentos da sua vida. Transborde em presença. E para de ficar nessa paranoia mental aí, de ficar se identificando com a sua mente e achando que você é aquilo que os seus pensamentos falam diariamente. Dos 70 mil pensamentos que temos diariamente, a maioria deles são negativos, gente. Então para de se identificar com o eu falso. Se conecta com a tua essência, com o teu eu superior, respira profundamente e fala: tudo que eu preciso vem ao meu encontro com sabedoria, amor e luz. Entrega a tua vida a Deus, a essência, aquilo que de mais nobre existe na tua alma, e viva a vida intensamente e perceba o lado bom da vida. Gente, foi um prazer estar com vocês. Não esqueça de comentar essa live, compartilhar no seu story, me marca, tá, gente? Para que eu possa na próxima semana fazer o sorteio aqui de uma terapia comigo, de um processo terapêutico. Roseli, cada live é um aprendizado. O Pedro está agradecendo pela luz. Ah, Pedro, foi um prazer te atender. Obrigado pela confiança, viu? Elza, que Deus te abençoe, você é uma bênção. Gratidão, Adri, maravilhosa como a gente aprende com você, meu anjo. Obrigada, querida. Roseli, obrigada. Obrigada pelas palavras. Show, gente, muito obrigada. Beijos, Adri, tenha uma noite abençoada. Minha mãe, gente, olha só, a minha mãe tá assistindo. Mãe, eu não te vi, no início eu vi, mas eu pensei que tu tinha saído. Mãe, obrigada pelo dom da vida. Obrigada, minha mãe. Se eu tô aqui hoje é porque você me colocou no mundo, e antes de eu estar em você eu estava no Pai. Muito obrigada. Eu até me emociono, mas muito obrigada, mãe. Boa noite, gente. Vou desligar aqui, tá?